O Conselho Nacional do Ministério Público vai passar a investigar a participação do Procurador-Geral Leonardo Bandarra e da promotora Débora Gerner no Mensalão do Arruda. Por unanimidade, os integrantes do Conselho concluíram que há indícios de parcialidade dos promotores do DF nas investigações. O Leonardo Ribeiro está aqui no estúdio para contar mais para a gente. Leonardo, dá para explicar melhor isso? Então, Alexandre, cabe agora ao Conselho Nacional do Ministério Público investigar essa estreita relação entre a promotora Débora Gerner e também o delator do suposto esquema de corrupção no GDF, Durval Barbosa. E também o suposto envolvimento do Procurador-Geral do Ministério Público, Leonardo Bandarra, em todo esse caso. Nós tivemos acesso ao relatório que foi enviado ao Conselho do Ministério Público e os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Viviane Costa. A decisão de transferir para o Conselho Nacional do Ministério Público a investigação sobre o suposto envolvimento do Procurador-Geral do Ministério Público do DF, Leonardo Bandarra, e da promotora Débora Gerner em negociações ilícitas com o governo foi unânime. No pedido, o conselheiro Bruno Dantas argumenta que o Ministério Público local é incapaz de fazer uma apuração isenta e ainda considera o trabalho lento. A corregedora Lenir de Azevedo, que estava com a investigação, se defendeu. Eu ouvi 21 testemunhas. Eu não entreguei isso antes porque eu estava esperando a perícia policial do telefone que o Durval entregou à Polícia Federal, onde existem inúmeras mensagens. E isso que era a prova principal que eu estava aguardando. Nas denúncias de corrupção no GDF, Leonardo Bandarra e Débora Gerner teriam recebido propina para prorrogar contratos de coleta de lixo sem licitação. Além disso, segundo o delator Durval Barbosa, os acusados concediam informações privilegiadas relacionadas a operações do Ministério Público do DF. O DF-TV teve acesso ao relatório final de 72 páginas entregue ao Conselho. Nele, a corregedora destaca o depoimento de Durval Barbosa, em que o ex-secretário de Arruda relata que nas conversas por telefone, a promotora Débora Gerner se referia a Durval como Gabriel. Débora seria Rapunzel, e quando eles se referiam a Leonardo Bandarra, utilizavam o codinome Fernando, e que Ricardo era o codinome do governador Arruda. A corregedora ainda destaca que começou a haver estreito e promíscuo relacionamento pessoal entre a promotora de justiça Débora Gerner e o então secretário de Assuntos Institucional Durval Barbosa. Mesmo relacionamento entre a promotora e Bandarra, que levantam a suspeita da existência de possível parceria entre eles. E conclui que há indícios de violação a deveres funcional tanto por parte de Débora e Bandarra, assim como faltas disciplinares. E há elementos suficientes para instaurar inquérito administrativo disciplinar contra os dois. A sindicância vai ser examinada em profundidade pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Esse exame constará as hipóteses de novas diligências, arquivamento ou instauração do processo administrativo disciplinar. As investigações contra Leonardo Bandarra continuam mesmo com ele fora do cargo. O mandato de Procurador-Geral de Justiça do DF termina em julho e Bandarra vai para a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, justamente a promotoria responsável por analisar irregularidades nos contratos do governo com empresas responsáveis pelo serviço de limpeza urbana, vaga a qual se candidatou no início do ano. Por meio da assessoria, o Procurador-Geral Leonardo Bandarra disse que o mais importante é que as apurações sejam feitas de forma técnica e reafirma a sua confiança no Conselho do Ministério Público na condução das investigações. Já o advogado da promotora, Débora Gerner, informou que estuda entrar com um mandado de segurança contra a investigação do Conselho, alegando que não teve acesso à sindicância. E também afirma que a promotora não tem ilicitudes em suas condutas e que tudo o que foi dito é uma falsa delação de Durval Barbosa. Agora, Leonardo Bandarra era conhecido, quando era chefe da Procuradoria, conhecido como combativo, como atuante. Depois, na medida em que foi se tornando íntimo do governo, mais próximo do governo, parece que foi afrouxando. É o que parece? Olha, Alexandre, Leonardo Bandarra foi procurador-geral do Ministério Público pela primeira vez durante o governo Roriz Abadia e voltou ao cargo com a chegada de Arruda também ao poder. A partir daí é que teria começado um suposto tráfico de influência no Ministério Público, conforme denunciou Durval Barbosa.
Leonardo Bandarra foi conduzido ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público do DF pela primeira vez em 2006. Na época, ficou conhecido pela postura firme e pelos embates com o GDF, exigindo melhorias no sistema público de saúde e combate à ocupação de terra, além da luta contra a corrupção. Para combater essa grande corrupção que todos nós já não queremos que exista mais, nós temos que começar com os pequenos atos. E esses pequenos atos envolvem, sim, todo cidadão. Em 2008, Bandarra foi reconduzido ao cargo pelo presidente Lula. Contou com um forte cabo eleitoral, o então governador José Roberto Arruda, que chegou a conversar com o presidente da República sobre a indicação. Foi justamente nesse período que a ligação entre Arruda e Bandarra teria se estreitado, segundo o ex-secretário de Relações Institucionais do GDF, Durval Barbosa. E essa proximidade, de acordo com Durval, teria contribuído para um suposto tráfico de influência do GDF no Ministério Público. Em depoimento à Polícia Federal, Durval Barbosa disse que Leonardo Bandarra e a promotora Débora Gerner teriam recebido R$1.600.000 em propina para fazer vista grossa à constante renovação dos contratos emergenciais do governo com as empresas de lixo. Foram 4 durante a gestão Arruda. A Polícia Federal apura ainda a denúncia de que o Procurador-Geral do Ministério Público e a promotora Débora Gerner teriam recebido propina para não questionar contrato de obras. Durval Barbosa contou em depoimento que toda a negociação era intermediada por uma assessora do governador, que teria confirmado as denúncias. Durval entregou à polícia um celular que teria sido dado à promotora Débora Gerner para ser usado apenas em conversas entre os dois. Incrível, né, Leonardo? A Procuradoria ganhou na Constituição de 88 autonomia exatamente para ficar ao lado da lei e denunciar o crime. Não pode haver esse tipo de ligação com o Poder Executivo, né? Código, nome código, codinome usando é uma coisa incrível. É como disseram o Procurador-Geral da República, o Corregedor-Geral e o Presidente Supremo. Parece que tudo foi contaminado aqui no Distrito Federal, do Executivo ao Legislativo, ao Tribunal de Contas Local e até à Procuradoria. Liliane. Em relação ao projeto Ficha Limpa, hein, Alexandre, que foi votado pela Câmara? Pois é, eles enrolaram para não valer para esse ano, para não valer para as eleições desse ano. Enrolaram, agora está indo para o Senado, parece que está bonitinho, só vai valer para a eleição de prefeito, que não tem aqui em Brasília. Agora o eleitor tem que se dar conta do seguinte: quem decide é o eleitor, ele é que é o juiz, não precisa depender de lei de ficha limpa ou ficha suja. O eleitor é que tem que saber quem é a ficha suja e não votar em ficha suja, porque se votar é cúmplice, é corresponsável pelas sujeiras que o ficha suja vai continuar a fazer.